Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de arte do quarto bimestre. E hoje a gente vai continuar falando sobre o tema da aula passada. A gente vai continuar falando sobre o circo. Bom, vamos para a etimologia da palavra circo. O que significa, gente, a palavra circo? Ela tem a origem etimológica do latim circus, que significa círculo ou anel. O termo remete às arenas romanas, lugares onde se praticavam esportes e lutas. O cenário do circo família. Então vamos falar um pouquinho, gente, sobre o início lá do circo, né, do circo família, como que eram as concepções, né, das artes circenses. Em meados do século XX, uma nova concepção de vida passa a existir entre os circenses. Começa a haver uma preocupação de algumas famílias circenses por parte dos adultos no sentido de desejar que seus filhos tivessem um futuro de vida fora do circo e que pudessem se dedicar a estudar e seguir outra carreira diferente da que a vida circense proporcionava. Com o passar dos anos, essa situação começa a preocupar e, de certa forma, colaborou para que os saberes do circo começassem a ser perdidos no decorrer do tempo. Surgem a partir da década de 70 tentativas de manter e renovar todo esse conhecimento circense através de iniciativas, dando-se destaque para o surgimento de escolas de circo, abertas não só para familiares dos circenses, mas a todos que quisessem aprender o ofício do circo. Através do pano de fundo traçado anteriormente, vemos que o desenvolvimento do circo no Brasil foi baseado fundamentalmente dentro de famílias, por isso o circo família. A partir dessa estrutura familiar, constituiu-se então o tipo de circo chamado de circo família. Quanto ao circo família, é inevitável citarmos primeiramente a questão da tradição. O que é tradicional obtém essa característica através do tempo e no circo não foi diferente. Essa tradição foi construída por gerações e gerações. Os filhos e os filhos dos filhos e assim por diante. Foram constituindo e reconstituindo essa estrutura com seus saberes, sua formação e todo o seu labor. Outro aspecto muito importante no circo família era a questão da aprendizagem que estava ligada à formação dos que faziam parte desta comunidade. Aqui devemos começar pela observação da criança, aquela que nasce e se desenvolve no meio circense. A criança nascida no circo passava a fazer parte das atividades familiares, como qualquer outra. No entanto, ela se sabia diferente. Sua família era nômade, convivia com vários artistas, sua casa era um trailer, sua rua era de chão batido, enfim. Ela estava cercada dos elementos da vida circense. E assim ela iria crescer, vivendo todas as horas do dia envolvida com o circo. Além desse aspecto do ambiente em que viviam, ela começava a vivenciar o circo de maneira mais intensa e intencional. A partir do momento em que os pais percebiam que ela já estava apta a trabalhar de alguma forma, aí não havia uma regra quanto à idade de início do trabalho, pois podia acontecer aos 7, 8 ou 12 anos e assim por diante. O fato é que as crianças, de um jeito ou de outro, começavam cedo a aprender as artes circenses, através dos professores que podiam ser os pais, tios, irmãos ou outros artistas da companhia que tinham possibilidade de fazê-lo, o que poderia acontecer de maneira natural caso a criança mostrasse alguma habilidade nata para a função. Quanto à dinâmica do circo família, podemos dizer que suas mudanças de cidade para cidade dependia muito de como estava indo a bilheteria naquele local, mas poderia haver caso de instalarem-se apenas por uma semana em um determinado município. Assim, o deslocamento das famílias com seus trailers acontecia logo em seguida a definição do local de instalação da lona, e à medida que a montagem ia acontecendo, as famílias chegavam e reorganizavam suas vidas no novo espaço. Era cumprida aí toda uma rotina de reinstalação de vários equipamentos que serviam tanto para a vida diária da comunidade circense quanto para o funcionamento do espetáculo.
Os saltimbancos. Nasciam assim as famílias de saltimbancos, que viajavam de cidade em cidade para apresentar seus números cômicos de pirofagia, malabarismo, dança e teatro. Afirma Luiz Rodrigues Monteiro, professor de artes cênicas e técnicas circenses da Universidade Estadual de Campinas. Tudo isso, porém, não passa de uma pré-história das artes circenses, porque foi só na Inglaterra, no século XVIII, que surgiu o circo moderno, com seu picadeiro circular e a reunião das atrações em o espetáculo ainda hoje. Personagens circenses. Vamos falar sobre os personagens circenses. Palhaços. Gente, o palhaço é uma figura inocente. Eu acho que todo mundo já viu um palhaço na vida. É uma figura divertida que permeia o imaginário das pessoas há muito tempo. A origem de tal personagem, com características mais próximas que temos, remonta ao Antigo Egito, em 2500 a.C. Há ainda indicações de que existiram na Grécia, Roma, China e demais civilizações como a Azteca na América Latina. Vale lembrar a existência de figuras cômicas que eram próximas de reis e imperadores, sempre com o intuito de provocar o riso e entretenimento, como no caso dos bufões da corte, ou bobos da corte, né? Malabaristas. A arte dos malabares também já era praticada na antiguidade em cerimônias religiosas. Na China antiga já se fazia uso de pratos girando, equilibrados em varinhas. Já na Grécia e Egito, a preferência era pelas bolas e mais tarde por tochas acesas. Mágicos ou ilusionistas. A origem do ilusionismo data de 2000 a.C., relatado em documentos egípcios. Também havia ilusionistas durante o período medieval na Europa que foram apontados como bruxos e bruxas. Apenas mais tarde, no século XIX, que essa arte foi reconhecida e pôde desenvolver-se. Trapezistas. O trapézio é uma técnica que exige muita confiança entre as pessoas que participam, pois por conta disso, geralmente os números são realizados por membros da mesma família. Os saltos são feitos a pelo menos 10 metros de altura. Embaixo há uma cama elástica por motivos de precaução e segurança. Contorcionistas. Sabe-se que na Grécia Antiga já se praticava contorcionismo há pelo menos 2.500 anos. Além disso, há registros que indicam que essa era uma prática utilizada na China como parte do treinamento de guerreiros há mais de 5.500 anos. Domadores de animais. No Egito Antigo, alguns guerreiros que saíam em busca de novos territórios, por vezes encontravam animais selvagens e conseguiam amansá-los. Então, quando voltavam ao seu lugar de origem, levavam os animais e exibiam para os demais. A palavra domador tem origem do latim domare, que significa amansar, dominar. Essa, por sua vez, deriva de domus, casa. Então, a arte de domar animais sugere que eles ficariam tão mansos que poderiam conviver nas casas com as pessoas. Hoje em dia, os circos modernos normalmente não usam mais animais em suas apresentações, pois havia muitos casos de maus tratos desses bichos. Equilibristas na corda bamba. Essa arte surgiu na China e data de pelo menos 108 a.C. Durante uma celebração no Palácio do Imperador, alguns artistas se apresentaram com números de acrobacias e corda bamba. O público ficou muito surpreso, o que fez com que essas exibições fossem realizadas com frequência. Engolidores de espadas. Essa é uma das atrações que mais impressiona a plateia. Para realizar o feito, o artista precisa ter muita consciência corporal e nivelar a boca, garganta e esôfago em maestria, a fim de que a espada não cause nenhuma perfuração. Geralmente são utilizadas espadas de 2 centímetros de largura e comprimento de 38 a 51 centímetros. Agora vamos para algumas curiosidades sobre o circo. Você sabia que em 27 de março é comemorado o Dia do Circo no Brasil? A data foi escolhida pois é o dia do aniversário do palhaço Piolín, nascido no ano de 1897. Outra curiosidade, o dia 10 de dezembro também é uma data festiva para o circo, pois é o dia do palhaço. Outra curiosidade e última, em 31 de janeiro é a vez de homenagear o ilusionismo com o Dia do Mágico. Gente, é isso.
Não se esqueçam de fazer as atividades 3 e 4 da nossa apostila de arte, ok? Até a nossa próxima aula.